Esse é o Mapa Mental, um caminho sem volta, e vamos para mais um episódio. E nesse episódio nós vamos conversar com mais uma mulher que é psicóloga e trader com T maiúsculo. Ela boleta, e boleta bonito. Eu falo hoje com Marília Lima, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental. Atua no atendimento clínico, individual e em grupo há 13 anos. Ingressou no mercado financeiro há 4 anos, realizando operações de swing trade em opções de ações e day trade em opções de ações e mini índice. A partir dessa experiência, especializou-se em atendimento clínico para traders com ênfase em gestão de risco individualizado, autoconhecimento, alta performance e operacional técnico encaixado. Marília, seja muito bem-vinda ao Mapa Mental. Muito bom tê-la aqui, viu? Eu que agradeço, Gui. É um prazer estar aqui sempre com todos vocês. Uma honra poder participar desse podcast. Tá preparada? Tô. Muito. Vai ser top demais. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa entendendo de onde surgiu o trading na vida da Marília, né? Porque você já é psicóloga há mais de 10 anos, né? Já tem perícia em psicologia. Sim. Tem bastante experiência, mas onde que apareceu o trading na sua vida e quando que você juntou a psicologia com o trading, enfim? Há 4 anos atrás, quem entrou no mercado financeiro foi o meu marido, Guilherme, seu xará. Ele que entrou, ele já tinha essa necessidade de diversificação mesmo, né, do patrimônio, e ele começou com opções, né, que eu falo que é o hard mesmo, né, ele já começou com opções. Ele já foi para as cabeças. Já foi bem, E assim, com estratégias prontas, né? O mentor dele ensinou estratégias prontas e chegou um momento que ele já não estava mais dando certo. E no momento que não deu certo foi quando ele me recrutou. Marília, vem, me ajuda, não está dando certo, eu preciso que você entre para o mercado junto comigo. Faça o curso, né? O curso que eu fiz. E eu fui muito resistente, Gui, porque na época eu atendia plano de saúde, né? Já estava ali estabilizada na minha profissão. Tinha um consultório? Já tinha um consultório presencial, atendia, trabalhava muito, né? Aquela coisa... Sim, hard. Hard, né? De manhã, de tarde, de noite, atendia plano de saúde. Então, assim, eu estava bem resistente em ir para o mercado. Porque eu tinha um preconceito, né? O mercado é masculino, é matemático, né? Tem muita matemática, eu não sou das melhores na matemática. A gente então, tem essa impressão, né? Quando entra. Porque é muito número, gráfico, preconceito mesmo, né? Sim. E acabei, assim, ficando resistente por um tempo, mas até que eu cedi, porque realmente foi um pedido mesmo, assim, de socorro, de ajuda, sabe? Eu não sei o que eu tô fazendo, eu realmente preciso da sua ajuda. Ele enfrentou desafios emocionais e aí levantou a mão e falou assim, tô precisando de ajuda. E nem foi só emocional, assim. Tá. Como era uma estratégia pronta, né, ele não sabia como sair dessas estratégias. Então, ele não sabia o porquê. E eu sou da humanas, né? Então eu busco sempre o porquê. Por que disso? Eu sou a que questiona ali, né? Então, nessa de por que você está fazendo desse jeito, eu comecei a tentar encontrar os porquês daquela estratégia e como que era possível a gente desfazer daquilo ali. E a conclusão que eu cheguei é a leitura mesmo, análise técnica, análise gráfica. Eu precisava entender o gráfico, eu precisava entender o que aquele gráfico estava me mostrando, estava me trazendo. A parte técnica da coisa, parte racional. A parte racional. Legal. E aí foi quando eu entrei e fui fazer curso, né? Fiz os cursos, entrei com opções, mas depois também já fui pro lado do day trade ali, com análise gráfica. E até hoje estou aqui. Ele largou, tá? Ele largou? Ele desistiu, ele deixou a bucha para mim. Você acabou se apaixonando e eu acabei ficando. E adotou. Mas você foi procurar entender, tecnicamente falando, para poder ter propriedade de ajudar ele na parte emocional também, né? Sim, porque total. Eu acho muito legal isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, do aspecto emocional relacionado ao trading e vive o trading. É diferente de quando você não vive o trading. Total. Você precisa sentir na pele a dor que o trader sente, os desafios. E isso é muito legal em você, né? Sim. É Massa. um diferencial. E como que foi o enfrentar de desafios quando você começou a estudar sobre trade? Quais foram os desafios que você mais enfrentou? Que mais te atrapalharam no começo da sua jornada ali? Primeiro, assim, eu até, quando eu me especializei nesse atendimento para traders, eu desenvolvi alguns níveis de trader. Porque uma coisa é você falar de perfil,
Tá. perfil de trader, e outra coisa é você falar de nível de trader. Eu tenho um perfil bem conservadora, né? Eu sou conservadora. Eu não gosto de tomar muito risco. Eu tenho algumas crenças limitantes em relação a dinheiro que, quando eu perdia, eu fazia conta do que eu poderia estar pagando com aquele dinheiro que eu perdi, né? Mas eu entendi ali que, né, o que aconteceu? Eu tive a sorte do iniciante de ganhar. A pior forma de começar, né? É a pior forma de começar. E eu falo que o iniciante, né, que era eu, Marília, 4 anos atrás, eu ganhava na sorte e ali eu alimentava comportamentos errados, ruins, né? Que é onde a curto prazo, porque o mercado também ele não leva desaforo para casa, a curto prazo... Ele te dá corda, né? Ele vai te dando uma corda, mas é por pouco tempo, né? A gente não consegue se sustentar nesse nível iniciante fazendo dinheiro, sem técnica, sem gerenciamento. Então, dali eu comecei a perder muito, né? Tá. E aí foi juntando, na verdade, as perdas do Gui, né, do meu marido, e as minhas. Eu falava, tem alguma coisa errada. Eu preciso começar a estudar um pouco mais de psicologia, o lado emocional. Porque até então, há 4 anos atrás, Gui, assim, essa parte emocional, né, o comportamento, o emocional, a gente tem falado muito disso por agora, né? Sim, assim, há 4 anos atrás eu não encontrava conteúdo de psicologia do trading, a não ser que fosse artigos americanos, né? Mark Douglas, que traz muito, mas também não é psicólogo. Então, assim, a psicologia em si ali começou para mim a pesar, a fazer uma falta, sabe? Eu preciso, né, aprofundar um pouco mais nisso. Isso é verdade. Eu estudo muito sobre o aspecto psicológico, você sabe disso. Sou apaixonado, né, sobre o assunto. Já fiz vários cursos, formações, não sou psicólogo de formação, mas eu de fato entendo o que você está falando. Sim. Isso é um assunto que está se popularizando muito mais agora. As pessoas... Existia até um certo preconceito antes, não existia? Mas até hoje tem, e assim, não é só da psicologia do trading, é a psicologia em geral. Ah, é? A psicologia, ela sempre foi, as pessoas falam, não sou doido, vou fazer terapia pra quê? Né? Eu vou fazer terapia por quê? Se eu não sou maluco. Né? Doideira é falar isso, né? Só que a pandemia, ela trouxe, assim, eu falo que a pandemia foi um tapa na cara das pessoas nesse aspecto de, putz, a saúde mental, né? Aflorou porque as pessoas adoeceram demais ali. Sim. E muitos entraram. Eu falo que eu sou a filha da pandemia, né? Eu entrei no mercado naquele boom ali do marketing, né? Do dinheiro, o dinheiro que se pode fazer em casa, que não precisa sair, fique ali enclausurado, né? No Covid, mas faça dinheiro. Então, apareceu especialista de tudo quanto é lado. Exato. Então, a psicologia, ela veio depois disso. Ela começou a realmente ganhar mais valor, né? No aspecto de saúde mental em geral, não só no mercado. É um benefício que nós tivemos diante desse caos, né? Sim. Foi um momento muito difícil para a população mundial, mas em meio ao caos a gente sempre consegue colher alguns aprendizados. Um aprendizado, né? Um ensinamento, um benefício. Muito bom. E quando você começou a estudar, você caiu naquela armadilha de buscar pelo excesso de informação? Não. Acreditando que quanto mais conhecimento, melhor eu fico, ou não? Aí o que é legal, assim, o que eu falo que o meu diferencial, né, até do meu trabalho, eu sou psicóloga hoje para traders, né, para traders, e eu já fui atleta de alta performance. Massa. O que você fazia? Eu nadei por 10 anos e eu fui federada. Então eu nadava, eu competia pela Federação Brasileira, quando mais nova, né? Que top. Já agora eu tô precisando, tô precisando voltar. Mas o atleta de alta performance, né, assim, como a psicologia do trading, ela ainda é muito recente aqui no Brasil, eu faço essa interface da psicologia do esporte de alta performance com a psicologia do trading. E o fato de eu ser, né, de eu já ter sido uma atleta de alta performance, eu entendi que, assim, quando eu fiz os cursos, eu fiz 3 cursos total no mercado, e eu entendi que era aquilo que eu precisava seguir, né? Assim, eu coloquei na minha cabeça, isso aqui, esse é o meu técnico. Eu preciso ir ajustando o meu emocional e daqui não sair. É o foco mesmo, é você focar naquilo ali. Embora eu tive sorte, porque nem todo mundo que faz um curso se identifica ali com aquela técnica, né? Cada pessoa vai trazer uma técnica diferente, e eu falo para os meus pacientes, você precisa bater o olho no gráfico, naquilo, e aquilo ali precisa fazer sentido para você, porque mesmo que
você bate o olho, você já entendeu a técnica, você já entendeu o padrão do Kendo, mas se aquilo ali não faz sentido para você, também não tem por que você ficar insistindo naquele operacional. Você tem que comprar a ideia. Você tem que comprar a ideia, você tem que olhar e falar, não, isso aqui fez sentido, isso aqui encaixou para mim. Muito bom. Né? Mas pelo menos, Gui, um ano em cada operacional para você chegar e falar que não quer. Senão não adianta. Exato. Não é ficar pulando de galho em galho. Eu acho que a obesidade mental, ela vem muito do pular de galho em galho. Né? A pessoa, quando ela entende que ela precisa encontrar um operacional vencedor e firmar naquilo ali, né, é por pelo menos um ano para falar, não está dando certo, esse operacional aqui não é para mim, vou procurar outro. Por que o ser humano é tão imediatista? A gente não dá tempo ao tempo? Quer resultados rápidos, né? Eu falo que não é que é o ser humano que é imediatista. A gente está vivendo hoje numa era muito tecnológica, de muitos acessos, né? Da rapidez, do impulso, do pegar o celular e... Microdoses de dopamina. Ali. A pessoa, aí vamos falar de dopamina, que legal, porque a dopamina, ela precisa de um direcionamento, porque ela nada mais é do que a responsável pela nossa atenção, nosso foco e nossa memória. Né? E alguns prazeres aqui de curto prazo, digamos. E a dopamina, você é que direciona ela. Se você direciona para ficar a passos por impulso, você não vai ser uma pessoa que vai suportar um tédio, você não vai ser uma pessoa que vai aguentar ficar parado, quieto num lugar, você vai sempre ter que ter alguma coisa ou mexer em alguma coisa. E o imediatismo, ele vem muito disso. Quem alimenta a dopamina para um algo mais imediato, né? E eu trato isso até no consultório, para as pessoas aprenderem a direcionar a dopamina para a execução. O foco, a atenção, a concentração e a memória deles tem que estar totalmente direcionado para a execução e não para o resultado da boleta. Né? O resultado da boleta é o imediato, mas é o que a gente não tem controle. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem controle sobre aquilo que a gente faz, que não sobre executa. O resultado que vai ser gerado. Então, o imediatismo eu acho que vem muito hoje pela tecnologia mesmo, né? Algo que nós que já estamos aqui um pouquinho, né? Não vivemos branco, nisso, né? Você não tem cabelo branco na cabeça, eu tenho uns aqui. Eu falo que a gente sofre muito. Essa nossa geração, ela vem sofrendo muito, né? Com esse excesso de tecnologia. Mas aí eu questiono, aonde que você está direcionando a sua dopamina? Você é que direciona. Né? E, de certa forma, uma fuga também, né? Total. Compensação de emoção, anestésico. Exato. Compensação de emoção. Assim como o álcool também, etc. Entra também, como algum compensador. O vício em geral, né? A dopamina mal direcionada, ela torna-se, na maioria das vezes, um vício. Seja com álcool, seja no mercado. O excesso de boletar, a necessidade de estar ali no mercado, independentemente se tem oportunidade ou não. Exato. E eu trato sobre o vício porque eu sou psicóloga, né? E eu preciso falar sobre isso também. Aí entra uma questão da saúde mental mesmo, né? A gente precisa entender que o mercado, ele é um perfil com habilidades e competências treináveis, né? Embora nem todo mundo vai conseguir, né, se adequar a esse perfil de trabalho, mas a gente fala também de comportamentos viciosos, né? Tem muita gente que vem para o mercado para compensar emoções, compensar reflexos da vida para o mercado. Eu digo que até mesmo uma pessoa que já tem dificuldade com drogas, né, com álcool, vício em álcool, essa pessoa ela já tem que ligar um botãozinho de alerta para o mercado, porque ali pode ser também uma compensação, né? Sim. E aí a gente tem todo um critério diagnóstico para diagnosticar se essa pessoa ela já está em nível de vício ou é realmente a dopamina mal direcionada ali, né? E como que você identifica isso? Temos nós psicólogos, a gente tem um DSM, que é um livro de diagnóstico de saúde mental. Ele é mundial, ele é acoplado junto com o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, só que é o da saúde mental. E em 2013, o DSM ele englobou o transtorno do jogo como uma doença mental, justamente pela tecnologia. Ele entrou como um CID. Entrou como um transtorno. Mas o transtorno do jogo, preciso fazer um adendo para não falar aqui e não trazer a informação errada. Esse transtorno de jogo, ele fala como se fossem os jogos de aposta, né?
Mas não se encaixa no mercado, eu não considero o mercado como uma aposta. Tá. Mas a plataforma que a gente utiliza, ela pode sim ser considerada, né, uma plataforma característica como um jogo, porque você tem um botãozinho de clicar, sim, de inverter, de vender. E essa característica da plataforma, ela pode sim, né, vir a pessoa a lidar ali como um transtorno de jogo mesmo. Tá. E no DSM a gente tem 9 critérios. 9 critérios que a pessoa ela tem que se encaixar em pelo menos 4 deles. O DSM é como se fosse um checklist, ou não? Ele traz critérios diagnósticos de doenças de saúde mental. Entendi. Tanto da depressão, por exemplo, a depressão, para você ser uma pessoa com depressão, né, transtorno depressivo maior, você tem os critérios diagnósticos que você vai precisar se enquadrar. Se enquadrar, exatamente, por frequência, intensidade e prejuízo de vida. Então isso só quem usa é psicólogo. E o transtorno do jogo, ele entra hoje com 9 critérios. Né? Assim, exemplo, a pessoa que tenta não interromper o operar, no caso o jogar, que eles colocam como jogar lá, mas não consegue, né? E aí se você tenta, às vezes, ou aquilo ali também te gera uma irritabilidade, você tenta parar, mas quando você para, você fica muito irritado com oscilações de humor muito intensas. Aí ele vai trazendo os critérios. Você pensa constantemente no dinheiro que você vai inserir de novo ali naquela aposta para poder recuperar um prejuízo que você já perdeu. Então ele tem vários critériozinhos. Não que o mercado seja aposta, sim, mas a plataforma em si eu considero como viciante, digamos, né? Tá. Você acredita que a atividade de trading, ela é uma atividade que depende de uma repetição comportamental e estatística? Sim. Ou você acredita que ela é aleatória? O mercado ele é aleatório. Tá. Porque a gente hoje vê essas movimentações de fluxo, né? A gente, eu falo que nós somos uma foquinha no meio de um monte de baleias e assim, a gente vem com o mercado, uma macroeconomia que interfere em todas aquelas movimentações de preço, porque o mercado é preço. Mas os padrões gráficos, eles são probabilidade, eles são estatísticos. Então, quando você pega o padrão gráfico, você consegue sim fazer um levantamento, né, um histórico daqueles padrões gráficos. Estatísticos, e ali entra assim treino e repetição, que eu falo que é uma das habilidades de um trader de sucesso, é a constância, é a capacidade que essa pessoa tem de treinar e repetir padrões de comportamento dentro dos padrões, né, técnicos de operacional dele. Sim. Faz sentido? Total. E aí, faz sentido? Faz assim, ó, aperta no like se você ainda não apertou, se inscreve no canal e deixa eu te fazer um convite. Na descrição desse vídeo tem um link, o link para o Game Class. O Game Class é aula que acontece todas as terças e quintas-feiras, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Terça-feira, uma aula mais introdutória sobre trading. Quinta-feira, uma aula um pouco mais densa. Então, aperta no link, preenche o formulário e aí você vai ser direcionado para entrar numa comunidade no WhatsApp. E lá você recebe todas as notificações de todas as aulas. Aperta aí. Excelente, Marília. Deixa eu te perguntar uma outra parada sobre ego e frustração. Quando você começou, você falou para mim que teve perdas. Sim. Você, o Gui, né, o teu marido, sim, teve perdas e você, de fato, nesse momento entendeu a necessidade de olhar mais para a parte psicológica, sim, além da parte técnica. Total. Como que você conseguiu lidar com a frustração e com o ego? A gente pode falar num geralzão, assim, não só da minha experiência? Bora. Porque quando a gente fala de ego, né, frustração, as crenças limitantes, formação de crenças limitantes, né? As nossas crenças eu gosto de trazer numa imagem de uma árvore e as crenças aqui enraizadas na raiz. Legal essa metáfora. Legal. Até a nossa primeira infância, né, ali eu digo até os nossos 8 anos de idade, primeiro desenvolvimento infantil, é onde a gente desenvolve todas as nossas verdades absolutas. Né, o que eu tenho de verdade absoluta sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. É a nossa identidade? A identidade seria um traço de personalidade, seriam os nossos traços de personalidade. Crenças são verdades absolutas, os nossos julgamentos. Legal.
o que é certo, o que é errado, o que eu acredito que é bonito, que é feio, o que pode, o que não pode. A crença, ela está muito enraizada para esse lado, para esse aspecto. E quando a gente fala do ego, né, das pessoas que vêm com, às vezes, uma dificuldade de aceitar perder, com um ego muito, né, muito elevado, eu estou falando de crenças limitantes, onde essa criança, né, essa primeira criança, dessa primeira infância, ela foi criada de duas maneiras. Ou com o excesso de liberdade, que é aquela criança que ela não tolera a frustração porque ela foi muito mimada, ela teve tudo. Muito bom isso, muito bom. Ou o excesso, né? É o contrário, ou o excesso de repressão. Por incrível que pareça, ninguém sabe disso, isso é só psicologia. São polaridades, né? Total, são as polaridades. Tá. Esses dois perfis de crenças, né? Isso trazendo da psicologia mesmo, isso é estudo, isso é ciência. Esses dois excessos, eles geram pessoas que não toleram frustração. E o ego, eu vejo que ele está muito ligado a essa intolerância, né? No momento em que a pessoa, ela não consegue ter um bom resultado no mercado, eu sempre falo, ela está buscando reconhecimento de quem? Uhum. O ego é isso, né? É uma busca de reconhecimento. Uma busca externa, né? Externa. Vou trazer até um exemplo. Falando aqui com Boa. você, eu pensei aqui. Eu tenho 2 alunos de mentoria que eles ajudam em algumas salas, assim, né, de operações. Eles não fazem dinheiro. E eles ajudam e eles passam, assim, boas leituras de mercado, de entradas nas salas. E eles vêm sempre para mim para se queixar porque, não tô conseguindo, não tô desenvolvendo, não tô indo bem. Né? Mas, e justamente por essa questão, né? A pessoa, ela prefere 1000 vezes ter o ego, né? O ego mais ali alimentado pela sala, pelas pessoas, pelos alunos que estão ali. Nossa, que bom, você passou uma boa leitura, do que efetivamente ela ser lucrativa no mercado. E por que isso? A nível psicológico? Não, depende da necessidade da pessoa. Tá. Né? A pessoa, ela alimenta o que ela tem vontade, mas aí eu questiono, né? Assim, você está buscando reconhecimento externo, e o seu? E o para você, né? Mas aí ego entra também excesso de exigência, né? Mas essa frustração, eu acho que ela é primordial a gente trazer como a base do ego, Tá. né? A base da formação do ego é a intolerância à frustração. Outro exemplo, tive 2 casos de pacientes que o pai era muito rígido, sempre trabalhou muito fora, assim, né, externo, e para sustentar a casa, aquele pai muito exigente, repressor, né, precisa estudar, precisa ter boas notas. E a mãe era a que passava a mão na cabeça, a que, né, assim, o pai deixava de castigo, a mãe ia lá e tirava. E aí essa pessoa, por exemplo, ela sempre, quando ela vem para mim no consultório, ela vai falar dessa dinâmica familiar. Normalmente eles falam do pai. Meu pai era uma figura muito brava, por que eu não sou disciplinado? Porque a frustração também entra, a disciplina, né? Por que eu não sou disciplinada? Aí eu falo, o seu pai trabalhava e trabalhava fora. Sim. Então quem que te criou? Foi o seu pai ou foi sua mãe? E a criação da mãe foi o oposto do pai. Uhum. Então essa pessoa, esse adulto, normalmente é uma criança mimada. E ele não aceita. Porque o pai era muito rígido. Porque eu nunca fui. Aí a pessoa vai justificar, né? Mas assim, no profundo desses comportamentos do mercado relacionados a ego, é isso. Mas é algo que às vezes a pessoa ela não enxerga, né? Sim. Muito difícil ela enxergar. A atividade de trading é uma atividade que requer tomada de decisão sob pressão. E normalmente nessas situações a gente se depara com a nossa criança. Né? Sim. E a criança é ferida. É a criança ferida. Porque a gente, né, a criança que a gente já alimenta, que a gente já curou, isso já não é mais um problema, isso não é uma crença limitante. Mas a criança ferida, ela vai ser sempre uma crença limitante que vai estar ali, ó. Batendo na sua porta. E como lidar com isso? Autoconhecimento, né, Gui? Tem gente que chega e fala pra mim assim, eu queria arrancar essas crenças limitantes ruins. Que eu falo, a gente tem crenças boas e tem crenças ruins. Tem como apertar um botãozinho? Tem como. As boas é onde a gente precisa potencializar no mercado.
Porque quando as pessoas me procuram, falam assim, eu sou indisciplinado, eu não aceito perder, eu tenho dificuldade com isso, com assado. As pessoas elas já têm tudo aquilo que elas não querem, que elas querem eliminar da vida delas. E no consultório eu já faço o contrário, eu falo assim, vamos se acolher e entender que você é assim. Você não vai virar outra pessoa para você ser um trader de sucesso. Você pode ser um trader de sucesso exatamente como você é. Primeiro passo, aceitando quem você é. E se adequando, quando eu falo de operacional técnico encaixado, de um gerenciamento de risco individualizado, é justamente a gente pegar essa individualidade de cada um e não é transformar, não, é você fazer com que aquilo ali funcione para você, que aquele caos que você vive dentro de você seja funcional no mercado. Ou seja, é adaptar as regras comuns ao ambiente à sua seu estilo, necessidade. Ao seu estilo, à sua individualidade. Eu tenho... É porque, só para a gente fortalecer isso que você está dizendo, porque R$1.000 de risco numa operação para uma pessoa é diferente do que outra pessoa. Total. Né? Total. Tem uma pessoa que ela está numa fase da vida dela que ela está querendo fazer uma migração de carreira, está querendo sair do CLT. Sim. Ou uma pessoa que é simplesmente uma fonte de renda extra. Exato. Né? Então, o comportamento diante de mercado será diferente para cada uma dessas pessoas. É essa individualização que você está dizendo. Que eu faço, né? E que eu estou dizendo. E por isso que, às vezes, por exemplo, eu não sou da matemática, né? Quem já me conhece sabe que eu não sou, mas eu falo assim, é justamente quando eu falo de tirar um foco um pouco do financeiro, até o gerenciamento de risco, eu falo assim, tira o foco do financeiro, comece a observar a sua performance, a sua execução, o que você está fazendo. Porque assim, os R$1.000 para mim pode não ser o mesmo né, de interpretação para o Gui. E isso a gente precisa saber adequar, porque o mentor ele vai vir com algo mais pronto. Tem que ser uma coisa mais generalizada, mas a gente não pode copiar e colar aquilo ali. Porque foi o que deu certo para o Gui, né? Enquanto pessoa, enquanto individualidade dele ali. Talvez não dê certo para a Marília. E eu demorei, tá? Para entender isso comigo também, assim. Porque eu tentava copiar e colar, né? Meu mentor me ensinava, eu falava, é assim, mas não fazia sentido justamente porque, né, a questão financeira, a questão da individualidade, a minha personalidade, como eu falei aqui no início, né? Eu sou conservadora, o meu mentor, ele é extremamente agressivo, né? Em tomadas de decisão. Como que eu vou adequar um perfil conservador para um perfil agressivo? Eu vou mudar? Eu vou virar outra pessoa? Né? Eu vou sofrer muito se eu tiver que adaptar, não vou conseguir sustentar, eu vou sofrer demais. Então eu comecei a entender que eu precisava, aqui eu vou ter que puxar, não vou... antinatural, caraca, muito bom isso. E aí, como que você fez? Eu fui adaptando, fui conseguindo me adaptar. Exemplo, ele é uma pessoa de carregar mais pontos, até com mão pesada. Para mim não fazia sentido, assim, eu não conseguia. Primeiro porque eu não tinha tempo de ficar muito tempo na tela, né? Eu falo de janelas de trabalho. Eu sou mãe, eu sou psicóloga, né? Sempre fui psicóloga, nunca consegui largar e não pretendo, porque a psicologia é realmente a minha paixão, o meu propósito, né? Eu sou esposa, então assim, eu juntava tantas funções ali que eu tinha uma janela de trabalho. E eu peço que essa janela seja respeitada também, né? Pra gente ter ali a nossa execução, a nossa dopamina focada na execução, a gente precisa ter uma janela de trabalho para você ter concentração e foco o tempo todo ali full, né, enquanto você estiver na frente da tela. E eu só tinha o período da manhã, era das 9 até 11 horas, 11h30. E existiam trades que eles pegavam, assim, né, que ele pegava que ele ficava horas no trade. Eu não tinha a menor capacidade de fazer aquilo, então eu comecei a enxugar. Né? Se ele era... Por que você fala que não tinha capacidade de fazer aquilo? Você não conseguia, se eu não sentia tinha mal? tempo. Ah, tá. Eu não tinha tempo. Você tinha a barreira do tempo. Se eu entrasse no trade e eu tivesse que ficar 3, 4 horas, eu não ia poder ficar pegando meu celular enquanto eu estou atendendo um paciente. Entendi. Eu não consigo olhar um gráfico enquanto eu estou atendendo. Então, eu precisava adequar aquela realidade do que ele me ensinou para a minha. Tá. E eu comecei a ser uma trader de uma resposta mais rápida. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Faz sentido do mesmo jeito, né? Mas tem resultado? Tem o resultado, é o que importa. E é justamente isso, não queiram virar do avesso, não queiram virar outra pessoa, porque quanto mais você tenta copiar e colar, mais fora do seu normal você tá e mais difícil fica de você sustentar aquilo ali a longo prazo. E o mercado ele tem que ser leve. Eu falei esses dias, né?
nas minhas redes sociais. Eu falei, enquanto eu levava o mercado a ferro e fogo, assim, de todo dia, religiosamente, né, 8h30 na frente da tela, fazer minhas marcações para cima e para baixo, para não criar viés, tudo aquilo ali, né, olhar confluências. Enquanto eu levei o mercado nessa, sabe, assim, eu falo nessa a ferro e fogo, eu não fui lucrativa. Eu fui, mas assim, não tanto quanto eu sou hoje, como eu levo de uma forma mais leve, de assim, eu não tenho obrigação de sentar na tela 8h30. Se deu, deu. Se não deu também, amanhã eu volto, não tem mercado todo dia. Sabe, assim, quando eu tirei esse peso de levar o mercado a ferro e fogo, as coisas fluíram muito mais tranquilo comigo. E até nesse aspecto do copiar e colar, não, eu vou fazer o que fica confortável para mim. E o que me dá o dinheiro, né? Tá. Mas você acha que essa rotina, que muitas vezes é uma rotina de um atleta de alta performance, essa rotina metódica de, poxa, tem um horário para começar, eu tenho um passo a passo a ser feito ali, um mapeamento do gráfico, identificar as zonas de interesse, fazer a leitura do calendário econômico, me preparar de fato antes de começar. Essa rotina, você acredita que ela é benéfica ou ela atrapalha? Ela é importante, Tá. mas o que eu falo do levar o mercado a ferro e fogo seria assim, se eu sento 8h30 e levo a ferro e fogo, tá ok. Tá. Não vou dizer que não vai funcionar, é óbvio que vai. Mas se eu sentar às 9, tá tudo bem também. Eu vou fazer a minha rotina para mercado do mesmo jeito, só que 9 horas. Perfeito. Se eu entro às 10, eu vou fazer a minha rotina. Você não vai deixar de fazer, eu não vou só que deixar você de seguir a minha não rotina. vai colocar tanta pressão. Eu só não vou colocar tanta pressão de chegar 8h30 exatamente na frente da tela. Legal. Mas não é abrir mão do passo a passo, do checklist, né? O checklist você vai seguir religiosamente todos os dias, mas não se colocar pressão nesse aspecto. Pô, tô num dia corrido, dormi mal pra caramba, né? Tenho que resolver um monte de coisa. Não é dia de operar. Não é dia de você sentar e querer ficar sentado num gráfico. Você não, fazendo isso, você não sente a pressão de, poxa, já que eu sentei aqui, eu preciso de caçar um trade? Ele precisa aparecer? Muitos traders, né? Eu falo que são os níveis de trade. Níveis de trader. A pessoa, quando ela não está ainda no nível avançado fazendo grana, ela ainda tem ela ainda sente essa pressão. Hoje eu não tenho isso não, é armadilha. Ela ainda acha que ela precisa boletar todo dia, ela precisa caçar um trade todo dia. A pessoa que ela já está no nível mais avançado, ela não sente essa obrigação assim, tanto não. Eu estava falando para os meus alunos ontem e hoje eu fortaleci essa situação que aconteceu. A gente está no momento de Olimpíadas, né? Isso. Você viu o que aconteceu com o Gabriel Medina? Que ele estava para disputar o ouro e ele ficou, acho que tinha um tempo, né, perdão se eu não estou sendo exato na fala, mas tinha um tempo estabelecido para aparecer a onda. Se eu não me engano, são 10 minutos. Eu vi que ele ganhou, né? Não, então, se não aparecesse a onda, tá. ele perderia a vez. E ele estava para disputar o ouro. E não apareceu a onda. Ele estava ali no mar, esperando a onda aparecer, ela não veio e ele não ganhou o ouro por conta disso. Né? Se eu não me engano, ele vai disputar, bronze, alguma coisa nesse sentido. Mas ele simplesmente perdeu porque não apareceu a onda. E no trading é assim que acontece. Total. A gente está ali no mar, preparado para operar, e nem sempre vai aparecer o trade de acordo com a nossa estratégia, com o nosso operacional. E paciência. Tá tudo bem, né? Amanhã tem mais. Exato, né? Exato. Muito legal isso. Eu falo também essa questão do clique, né? Do clicar. Eu já fui, no meu iniciante, eu já fiz de tudo, Gui. Eu falo que o bom de hoje, né, ser psicóloga e já ter vivenciado é porque eu vivenciei tudo mesmo, assim. E eu sempre fui eu cliquei demais. Tanto é que esse é um dos aspectos que eu me policio muito hoje, porque eu sei que é um pezinho ali para chegar num dia e clicar demais mesmo. Dia de fúria. Overtrade, não dia de fúria, mas de sair clicando muito. Sempre, assim, esse é um dos aspectos, um dos itens que eu me policio, eu já me gerencio mais no meu gerenciamento de risco. Mas aí eu falo para as pessoas, hoje eu faço no máximo 5 trades no dia e olha lá, né? Assim, eu tento ali 2, 3, porque eu falo para as pessoas, quando você começa a planilhar, tecnicamente falando também o seu operacional ele vai te trazer quantos cliques em média você vai ter no dia, né? Quantas entradas o seu operacional ele te dá. O meu, ele me dá 8 em um dia inteiro. Então, se eu faço 10, 15, 20 cliques num dia, eu já estou eu estou caçando trade, Isso né? independente do ativo? Independente do ativo, em média. Em média. Né? Em média. Então,
Ou seja, eu já estou caçando operações que estão fora do técnico. E aí entra a emoção. Tem muita gente que fala para mim, o meu problema é emocional. E quando a gente vai ver, não é porque a pessoa ela não tem clareza disso, né? Ela não tem clareza do que o técnico dela traz. Então, assim, quanto mais, eu falo que a parte emocional, né, é um tripé, não tem jeito. A gente está falando de gestão de risco, a gente está falando de técnica e comportamento. São os três juntos. A gente conversou uma vez sobre isso, né? Não dá para você priorizar uma coisa primeiro do que a outra. Você tem que tentar juntar e fazer tudo junto, porque quanto mais estão alinhados, mais alinhados eles estiverem, mais claro fica, né, o que a gente está fazendo ali no mercado. Você acredita que se a pessoa ela compra verdadeiramente o risco de determinado trade que ela vai entrar, isso já ajuda a eliminar, se a gente pode dizer assim, boa parte dos problemas que nós atribuímos como sendo de causas emocionais, muitas vezes? Como que você olha para isso? É porque assim, eu olho diferente em que aspecto? Cada trade ele vai te gerar uma emoção. Tá. Cada clique ele vai te gerar uma emoção. Então, assim, não é que a gente consegue eliminar. Legal, quando isso. a gente Cada clique gera uma emoção. Cada clique é uma emoção. Então, eu não consigo enxergar que, por exemplo, se eu aceito esse risco, eu não vou ter emoção nesse trade. Todo trade tem emoção. O que vai diferenciar a minha sensação de emoção num trade, no clique que eu dou, é o meu nível de trader. Quanto mais avançado eu fico, né, quanto mais expertise eu tenho no que eu faço, a intensidade da minha emoção ela começa a diminuir. Então, assim, eu sinto ansiedade, vai falar aí, Gui. A gente entra num trade, a gente sente ali o coraçãozinho dando uma aceleradinha. Principalmente quando a gente sai daquela zona de conforto, toma um pouco mais de risco. Eu brinco e eu conto para os meus pacientes, né, que quando eu boleto com 200 contratos, me dá zumbido no ouvido. Uma pressão assim na cabeça, uma reação mais intensa, porque 200 contratos comigo eu sinto que já me pega. Eu tive até um seguidor que chegou para mim e falou assim, eu opero com 50 contratos super bem, quando eu tô com 500 eu saio de mim, eu não consigo seguir o meu gerenciamento de risco. É só 10 vezes mais, né, querido? Olha isso. E a culpa é do emocional, não é da mão que está totalmente desregulada. Às vezes é uma falta dessa clareza, porque a emoção a gente vai sentir por clique. Mas aí um exemplo, né? A pessoa quando ela tem um gerenciamento de risco e até mesmo ali um stop loss já pré-definido, eu falo isso no meu consultório com os meus pacientes. Se o seu stop loss é de 150 pontos, vamos falar de mini índice aqui, 150 pontos, e você está entrando num trade que tem um stop de 300, ali você já está gerando uma emoção de intensidade maior, porque você já está saindo do seu plano. Então é natural que você sinta mais emoção naquele trade. Você proteja cedo, você saia mais rápido, né? Você não deixa o trade andar. Então eu falo que cada clique é único, cada clique vai te gerar uma emoção. Você é que precisa saber como que você vai conduzir e o seu gerenciamento de risco mesmo, quais são as suas regras, né? Eu tive um paciente que ele entrou em fúria esses dias, aí eu falei para ele já está bem mais avançado, ele já entra em fúria, mas eu falo entrar em fúria, não necessariamente a gente fala do dia de fúria pensando em algo, né, fora da casinha, mas quebrou, acabou. Quebrou, não, ele sobreviveu, estava vivo, dia de fúria. Eu falo dia de fúria no comportamento, sim, de sair da regra, né, não necessariamente dele se quebrar. Ele saiu da regra e eu perguntei para ele, falei assim, avalie os seus stops, os seus 2 últimos stops para ver o motivo da fúria, o motivo de você ter chegado no seu stop loss total do dia, né? E ele percebeu que ele entrou numa operação que o stop estava além do que normalmente ele combina com ele mesmo, né? Estava acima, ele tomou um risco maior com o stop. Então, aquilo ali gerou um comportamento inadequado, né? Quando a pessoa fala, eu não aceito perder, mas você não aceita perder por quê e em quais condições? Porque, sim, tem dias que você vai aceitar um loss, porque você executou bem, porque você fez uma boa entrada, porque você conduziu o trade de forma correta. Então, e mesmo assim, na aleatoriedade, o mercado foi lá e te estopou, às vezes você aceita bem um stop assim. Sim. Agora, em outras condições, não. Entrou atrasado,
o stop ficou mais caro, tomou um risco além do necessário. Então, em qual condição você não aceita perder? Não dá para generalizar. Né? Eu não aceito perder. É muito generalista. E outra, tem fatores externos também, né? Às vezes você está num momento de vida que, poxa, você está com algum parente passando por um problema de saúde, você está com uma situação crítica. Sim. E isso pode te tirar do centro. Mesmo você estando executando as regras que você estabeleceu, pode tirar do centro. Pode não, tira. Né? Tira, total. Eu falo que mercado é reflexo de vida, né? Não, a gente está falando aqui mais de trading, né? Mas assim, a gente traz para o mercado quem a gente é na vida e o que a gente vivencia na vida, né? Isso é reflexo total. É a gente saber ter essa, eu acho que é ter essa sensibilidade, né? No momento que a gente está bem para operar numa condição CNTPs, numa condição de temperatura e pressão né? Adequada ali para a gente poder ter bons resultados, né? Perfeito. E essa é uma questão que eu ia te trazer agora, inclusive. Você acredita que existe caixinhas separadas na mente? Tipo, essa é a minha caixinha do trader, essa aqui é a minha caixinha na vida pessoal. Não. Ou que nós somos fora do mercado, nós somos do mercado e vice-versa. Eu vou trazer um exemplo bem curioso, que como eu atendo muita gente, assim, eu fico trazendo esses exemplos porque eu achei curioso esse. Eu tive dois pacientes, em períodos diferentes, né? Não se conhecem, em cidades completamente diferentes, que os dois perderam a sogra. Caraca. E na semana que perderam, que a sogra faleceu, eles tiveram dias de fúria. E pessoas completamente diferentes. Eu tive esse primeiro episódio com um paciente, eu falei, mas o que aconteceu na semana que te gerou deu 2 dias de fúria assim seguidos com ele? Não fúria para se quebrar, né? Mas saiu do plano. Aí ele falou, não aconteceu nada. Eu falei, não aconteceu nada, não teve nada essa semana para você sair do plano, assim. Aí ele falou, não, aconteceu que, infelizmente, a minha sogra faleceu. Eu falei, mas tá aí a explicação das suas execuções erradas. Aí ele fala, não, mas não tem nada a ver, porque é aquela coisa, né? A pessoa ignora o que os dados, né? O que o mercado já está mostrando para ela, que é uma consequência do que ela está vivenciando. Sim. Não, mas não tem. Eu falei, tem a ver sim, você pode estar preocupado com a sua esposa, né? Porque querendo ou não, né, ela está ali sofrendo, você sabe que ela está sofrendo. Tem todo um reflexo. Isso foi um paciente. Passou-se 3 meses, um outro na mesma condição. E também com um dia de fúria, né? Assim, na semana. E aí quando a gente chegou na sessão, eu falei, o que aconteceu? Minha sogra faleceu. Tá vendo? Como o externo, né, a mesma situação aconteceu com pessoas diferentes e os dois tiveram comportamentos inadequados no mercado. Caraca. Tá super vinculado. Eu falo muito, não ignorem sinais, assim, brigou com a esposa, não tá bem, tá desconfortável, tem necessidade de urgência de dinheiro, cara, não se arrisca. O mercado, ele não é... O mercado financeiro não é um caixa eletrônico. Não é um caixa eletrônico, não é brincadeira, né? Assim, eu tenho muitos casos de sucesso, mas também tenho muitos casos que não deram certo, né? E que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Fala pra gente um caso que não deu certo. Como que você trabalhou isso? Eu vou contar... Eu não sei se eu queria mas que não deu certo mesmo, 100%? Que a pessoa chegou até você com uma olha, situação... eu tenho um caso muito marcante na minha vida, assim, do trade, que eu não sei se eu já falei em outros momentos, mas assim, ele me procurou e a gente começou o atendimento, isso já faz foi em 2022, faz 2 anos. E a gente foi fazendo um trabalho bem bacana, adequando, gerenciamento de risco, tudo. E ele era um bom trader. Ele fazia grana, assim, já. Ele tinha resultado. Ele já tinha resultados. Tá. A média de 6 mil por dia, ele tirava, ele fazia um bom resultado. Legal. E nisso ele foi construindo uma casa, ele foi fazendo a construção de uma casa. Ele trabalhava com leilão de carro. Então ele tinha uma vida estabilizada, tranquila. Passou-se um tempo, depois ele parou de fazer o atendimento. Mas, assim, depois de 1 ano, mais ou menos, a esposa dele me mandou uma mensagem pela minha rede social, pedindo uma orientação, porque ela tinha descoberto que ele estava com um rombo financeiro de 2 milhões de reais. Caraca. E ela não sabia o que fazer, porque aí eles já estavam perdendo, parece que essa casa que ele tinha construído, enfim. Mas ele não tinha resultado?
o rolo começou a acontecer ali, né? Até onde eu entendi, foi um vício mesmo, ele entrou em vício, ele fazia dinheiro, mas eu brinco, né, como se fosse uma linha, imaginem uma linha. O mercado, na questão do vício, ele é uma linhazinha muito tênue, muito tênue. Se você não toma cuidado, você entra no campo do vício, da compensação. E principalmente, como eu falei para você, pessoas que têm um pouco mais de predisposição, né, a vícios. Então, ele tinha. Existe essa predisposição a vício? Pessoas que usam droga, que já passaram por uso de drogas, já né? tiveram Alcoolismo, já tiveram ou têm histórico na família, tá? Essas pessoas, elas têm maior predisposição, reflexo do ambiente. Reflexo do ambiente externo. Então, é uma linhazinha muito tênue. Eu acredito que ele tenha entrado, né? Nesse campo do vício. E aí, deve ter ido perdendo dinheiro, eu já não estava mais atendendo ele e chegou nesse rombo, assim, com ele, com uma família, né? A esposa, 2 filhos e a agiota ameaçando, aquela coisa bem difícil. Eu orientei primeiro ela a interditar ele, assim, de cartão de crédito, ligar para o assessor. Eu falo a importância também de a gente ter, né, uma corretora que nos auxilie nesses processos, nesses procedimentos. Então, assim, ela conseguiu fazer essas interdições, mas o buraco estava muito mais embaixo, assim. Quando ela já me procurou, o buraco já estava tão embaixo que a gente teve que internar ele. Numa clínica psiquiátrica, que ela me contou que ele pegava o médico, assim, ó, balançava o médico, falava assim, me libera, porque eu sei fazer grana e eu vou recuperar esse dinheiro todo que eu perdi. E ele balançava o médico, assim, me tira daqui. Então, assim, muito pesado essa história, assim, ó, me marcou profundamente, porque eu tenho um carinho muito grande, né, assim, por ele, mas ver a pessoa chegar nesse nível em mercado, assim, a gente vê o quanto é triste, né? É triste. Agora vamos para o outro lado. Ai, vamos. Uma pessoa que chegou, uma pessoa que chegou. Deixa eu até beber uma água. Isso, toma uma aguinha. Uma pessoa que chegou numa situação bem crítica, levantou a mão, pediu ajuda, falou assim, ó, sozinho eu não consigo. Preciso da sua ajuda, Marília, para entender o que se passa nessa minha cabeça. E aí você orientou ela e ela conseguiu obter resultado. Conta pra gente. Essa foi boa. Então vamos um caso de sucesso, né? Tem vários, graças a Deus, né? A gente tem que falar de coisas boas também. Day trade funciona, né? Tem. Então, funciona. E aí, assim, eu tive um caso de um paciente que ele era um seguidor. Eu sempre converso bastante, né, com seguidores, a gente que tem esse contato em rede social. E ele sempre conversava muito comigo, né? E não falava muito da vida dele, não. Ele só reagia aos posts, comentava e tudo. E num belo dia ele resolveu, né, falar, Marília, não sei o que eu faço mais da minha vida, estou passando por uma situação muito difícil, já estou chegando a ponto de acabar com tudo, não vejo mais solução. Ele tinha sofrido um golpe. Casado? Casado, com 2 filhos, na mesma condição, né, filhos pequenos. E ele tinha perdido dinheiro num golpe com um amigo. Um amigo que não era amigo. Caraca. Né, tirou tudo dele. Amigo da onça. Um amigo da onça, tirou tudo dele. E ele estava tentando no mercado, né, recuperar ali uma parte desse dinheiro, porque ele estava sem trabalho, estava sem condições de nada, assim, né, assim, não se encontrava também mais profissionalmente falando, porque o trabalho dele gerou gatilho de algo ruim pelo fato de ele ter passado por essa situação com esse amigo. Então, assim, ele já não tinha mais prazer também de trabalhar naquela área que ele estava antes, né? Então, totalmente perdido, e começou com pensamentos intrusivos, né? Essa questão eu não quero mais viver, não quero mais estar aqui e tal. E eu peguei esse cara para mim mesmo, assim, eu falei, bora pra terapia, vamos fazer aqui uns atendimentos, deixa eu te ajudar. E a gente entrou com medicação, né? Eu fiz ele procurar um psiquiatra, a gente conseguiu. O psicólogo, ele tem essa capacidade, né? Assim, nem todos. Eu falo que vai muito da experiência de trabalho, de tudo, mas assim, eu tenho formação em psicofarmacologia, então eu também ajudo com as medicações, né? O psiquiatra, ele dá a medicação e eu vou fazendo um acompanhamento daquela medicação, dosagens, né? A gente que vai auxiliando nesse contato com o psiquiatra, até porque eu que vejo o paciente semanalmente. Diminuir a dosagem, certo? Ou aumentar, a gente que faz esses efeitos colaterais, às vezes a pessoa está sentindo algum efeito, a gente pede para trocar, troca essa medicação, não adequou. E ele aceitou a ajuda, ele começou com a medicação, a gente foi fazendo a terapia, né, as sessões de terapia,
E a gente foi numa busca de uma nova profissão, porque o mercado ali, naquele momento, não ia ser a solução da vida dele. Pelo contrário, né? Seria mais um problema ali para ele. Impeditivo então, naquele momento. A urgência de fazer dinheiro, pressa, né? Enfim, frustração, aí vem tudo isso. E aí a gente começou a procurar uma nova profissão. Falei, vamos pesquisar, vou te ajudar, e a gente foi. E ele muito empenhado, a medicação começando a fazer efeito, né, com os pensamentos intrusivos, e aí ele conseguiu encontrar algo que ele gostasse, assim, para fazer, começou a se dedicar, a fazer cursos, estudar, e isso eu falo que foi um processo de 1 ano, né, essa caminhada com ele. E aí, quando ele se encontrou de novo, numa nova profissão, numa nova condição, comprou Bitcoin. Ele comprou Bitcoin? Lá atrás. Mais no início do ano, antes do halving que teve, né? Legal. E aí, assim, o dinheirinho que ele tinha, ele falou, Mari, o que você acha? Eu falei, pô, tá na hora, né? Porque o Bitcoin ali já tava todo mundo falando que ia chegar a 100k e tudo. Eu falei, não, agora é a hora. E ele foi, colocou esse dinheiro e o Bitcoin deu uma paulada para cima. Ele mais do que dobrou o dinheiro que estava lá. Então, assim, deu uma estabilidade. Eu ia ajudando ele na leitura técnica, né? Aqui, protege aqui, deixa aqui. E aí deu super certo. E assim, agora ele já se encontrou profissionalmente, fez essa reservinha, porque é esse dinheiro do Bitcoin, que era o pouquinho que ele tinha, que ele conseguiu, né, fazer aí uma graninha, ele deixou como uma reserva de emergência. Então tá bem mais tranquilo para poder, né, viver, medicação ok, né, controlado. Então, assim, tenho esses Organizou a vida. Organizou a vida. Assim, um caso que me emociona muito esse dele, porque realmente eu vi no fundo do poço, né? Naquela condição ali, quando a psicologia a gente tem que amar mesmo, sabe? E o trading, ele traz muitos casos pesados, assim, que a gente precisa ter, né, assim, né, uma capacidade de ajuda muito grande ali. Mas é bom demais, né? Quando a gente vê uma pessoa que chegou machucada e conseguiu. E reergueu. A matéria-prima do trader, uma das matérias-primas, né, além do capital intelectual, a sua capacidade de fazer o que precisa ser feito, é o dinheiro. E olha como que é importante esse equilíbrio da vida financeira para auxiliar nos resultados no trading. Nas tomadas de decisão. Vamos falar um pouco de dinheiro? Bora. E o quanto as crenças relacionadas a dinheiro podem nos atrapalhar. Vamos falar de uma situação em que uma pessoa ela sofreu uma paulada na vida relacionada a dinheiro. E pode não ser diretamente ligada ao trading. Sim. Mas passou-se algum tempo, ou talvez não foi nem a pessoa, foi a família. Tá. Pai, a mãe. E ela cresceu ouvindo o pai e a mãe falar assim, poxa, todos os nossos problemas é por conta da falta do dinheiro, é por conta do dinheiro. Na verdade, não é por conta do dinheiro, é por conta da falta dele, né? Que ele seria a solução. Sim. Né? E aí ela resolve entrar para o universo do trading, começa a estudar e ela não sabe o porquê. Ela consegue resultado e, de repente, ela se sabota e entrega esse resultado depois. Ela consegue resultado, se sabota e entrega depois. Isso tem relação com essa experiência relacionada ao dinheiro do passado? Como que funciona isso na ótica da psicologia? Vou ser polêmica. Tá, manda ver. Muito polêmica, porque assim, né, o fato de ser trader também, de vivenciar isso, eu vou dizer para você que as crenças em relação ao dinheiro, elas sabotam a gente, sim, né, dependendo da forma como a gente foi criado em relação à grana. Mas eu falo que um dos pontos que mais falta para nós, né, assim, eu falo que aqui no Brasil em geral, é a parte de educação financeira na escola. Tá. Porque não é necessariamente a crença lá que está enraizada, né, que atrapalha a gente aqui no mercado, não. O que falta é hoje, no Brasil, e nem falta, porque hoje eu falo que meu filho tem o gênio das finanças na escola dele, ele estuda hoje educação, né, a parte de educação financeira, psicologia financeira. As pessoas, elas têm dificuldade na verdade, de administrar o dinheiro. A administração do dinheiro não está ligada à crença em relação ao dinheiro. São coisas diferentes. Eu falo que quando você fala, a pessoa ela faz resultado e entrega.
algum comportamento por detrás desse entregar, como eu falo para você. É igual aceitar perder, né? Você aceita perder em alguns momentos e em outros momentos você não aceita. Então, a gente precisa identificar aqui nesse bolinho onde que está o comportamento do entregar, porque não necessariamente é crença, não. A pessoa vem Nem sempre é crença de merecimento? Não? Dificilmente. Eu falo que é falta de educação financeira. A pessoa, ela não administra o próprio dinheiro, ela vai conseguir administrar o dinheiro que está no mercado. Exemplo, eu tenho pessoas que têm, né, assim, hoje, até eu vi uns dados do SPC, mais de 60% da população brasileira ela é endividada. E dívidas de até R$ 3.200 em média, né? E quando eu faço a minha mentoria, é um dos pontos que a gente trabalha, um dos tópicos que a gente trabalha a parte de educação financeira. E quando eu pergunto, levanta o dedinho, quem tem dificuldade de administrar a grana? Aí por 2 motivos, ou porque a pessoa ela ganha muito pouco, e realmente para ela ele é muito difícil ela administrar, e ela acaba assim endividando, gerando algumas... Tem que vender o almoço para comprar janta. Né? Ou porque a pessoa tem grana demais, ela nem vê para onde vai. Aí vai pro ralo, o cartão de crédito ele não sabe para onde que vai, a mulher tem um cartão, o pai e a mãe tem outro, e aí a pessoa também ela não tem a administração daquilo ali. E aí essas 2 pessoas elas sofrem no mercado também, não é só pela, né, não é pela crença em relação ao dinheiro, é porque o cara não tem controle financeiro do que ele faz, né, na vida, e aí a gente vem para o reflexo do mercado também. E aí a pessoa fala, não, mas é porque a minha vida é confortável, meu cartão está lá, tem o limite, eu falo, tudo bem, mas você precisa ter o controle disso. Se você não tem o controle disso na sua vida, você não vai ter no mercado também, não. Uma hora o limite acaba. Exato, uma hora o limite acaba. A pessoa é como se ela estivesse passando no cartão ali, né? Ela está operando, mas está passando no cartão. Outra coisa que eu digo também do mercado para essa parte financeira, né? Não vou falar da crença em relação ao dinheiro, mas essa parte financeira. Hoje em dia a gente usa muito cartão. O dinheiro, né, o físico, quase as pessoas não vão em banco para sacar. Então, assim, a gente perde o senso de valor das coisas. A pessoa ela vai perdendo o senso do que é. Ela perde R$1.000 na conta ali, ela perdeu a noção do que aquilo ali vale, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de educação financeira do que crença mesmo. Crença em relação ao dinheiro. É como você lida com o dinheiro. Porque... tem também a crença de merecimento, não vou falar que não, mas eu não gosto de fazer muito essa associação dessas crenças de infância em relação ao dinheiro para o mercado não, porque eu acho que é treinável, como que se diz, é adaptável, a gente consegue ajustar, né, esses comportamentos em relação ao dinheiro no seu dia a dia. Pessoas adultas precisam aprender a administrar seu dinheiro, né? Então, mas basicamente isso. Mas você acha que acontece também? Tem. Casos como esses de traumas relacionados a dinheiro, ou até mesmo, vamos falar de trauma. Trauma, aí sim, trauma. Aí eu acho que sim, numa questão assim, onde o dinheiro sempre foi algo muito forte e enraizado naquela família. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela perdeu o senso do valor do dinheiro porque ela tem a crença do dinheiro é feito para gastar. A família a vida inteira nunca poupou, gastou demais. Então, assim, ali para ela, o dinheiro sempre esteve muito presente no dia a dia dela, né? Assim, ela vivenciou a mãe gastando, o pai gastando demais. Então, isso ela traz para o mercado e para o dia a dia dela. Ela é gastadeira, vamos falar, né? Ela é uma mulher gastadeira. Então, ela perde um pouco desse senso no mercado, sim. Mas eu digo que em casos onde o dinheiro ele prevaleceu muito naquela criação. Eu mesma, vou falar por mim, né? Meu pai e minha mãe não... A gente tinha ali uma vida regrada, 2 funcionários públicos, então assim, nunca faltou nada, nunca também sobrou demais, porque o saláriozinho era, né? O salário era contado e não se falava de dinheiro, né? Não tinha essa conversa aberta. Não nesse aspecto assim, isso aqui é muito caro, isso aqui não. Não era um assunto que era muito abordado, né? Então assim, se a pessoa ela vivenciou esse assunto do dinheiro com muita intensidade, aí sim. Aí a gente pode até dizer que ela traz isso para o mercado. Exemplo, mais outro exemplo, lembrei. Eu atendi um paciente que ele falava assim, eu sou desapegadaço, Mari, eu não tenho apego com dinheiro, eu sou tranquila, eu vivo bem, eu não sou vaidoso, eu gosto das coisas simples.
E num dia que a gente estava em atendimento, ele foi me mostrar o setup dele, né? A mesa e tal. E tinha um quadro branco que eu não conseguia ler. Na hora que ele me mostrou, eu não conseguia ler o quadro. Eu falei, tira uma foto desse quadro, deixa eu ver o que tem aí. Era um quadro de metas. E no quadro de meta dele estava assim, final do ano, acumular 250 mil, pagar um salário para minha mãe de 4 mil reais e lá, só dinheiro na meta dele. Aí eu falei, será que ele realmente é desapegado mesmo, né? Se num quadro de metas ele só colocou só valores meta financeira. Né? E aí essas distorções, sim, aí a gente consegue identificar o porquê de alguns comportamentos no mercado, né? Aí isso faz sentido. Mas eu gosto de polemizar esse assunto porque as pessoas ficam querendo encontrar justificativas. Você acha que ser dinheirista é nocivo para o trader? Não. Não? Não. É o foco da dopamina, né? Quem não gosta de dinheiro, né, Gui? A gente precisa ser realista, né? O ser dinheirista. A gente gostar de dinheiro, todo mundo gosta, todo mundo quer. Né? O problema nunca é o dinheiro, como você lida com ele. Né? E é a forma como você direciona a sua dopamina. Mas eu falo dinheirista, é essa pessoa que, cara, tá olhando para dinheiro a todo momento, só fala dinheiro, só fala... Mas aí o ganancioso... Chega no nível da ganância. Mas aí o ganancioso, ele tá direcionando a dopamina nele para o resultado financeiro. Aí você fala que é o ganancioso que direciona a dopamina errado. Entende? É um direcionamento errado da dopamina. É um direcionamento errado de dopamina, não é uma questão de crença. Por isso que vamos voltar para a polêmica. A gente quer culpar alguém pelo nosso fracasso. Eu vou culpar meus pais, porque os meus pais me criaram, né, com a crença de não merecimento. Não. Né? A gente não precisa ficar encontrando culpado. Eu acho que, como adultos, a gente precisa encontrar solução em alguns momentos. Autoresponsabilidade. Tudo, é isso aí. Autoresponsabilidade, você é autorresponsável pelo que você faz. Não fica um livrinho desse tamanho crença. assim, ó, do Paulo Vieira. Ai, amo. Pesado. Amo. É muito bom. Você não é quem, né? Você não é quem você diz que é, você é o resultado que você colhe. Você não é quem você diz que é, você não é o que os outros falam que você é, você é o que você faz você é os seus resultados. Os resultados que você colhe. É isso. Por isso que eu polemizo essas coisas de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Uma coisa é você, sim, enraizar, como eu falei lá no início, das nossas crenças. Em relação ao dinheiro, ela também está ali enraizada. Ela pode interferir, sim, nos seus comportamentos, mas ela só vai interferir se você deixar. Né? Vamos para a gente... Daqui a pouco mudar a nossa linha da conversa aqui. Vamos falar sobre trauma aqui ainda. Imagina o seguinte cenário, a pessoa ela estava operando um determinado dia e ela acabou que entrando num viés negativo, acabou que não aceitando o stop, acabou que fazendo preço médio, acabou que perdendo muito mais do que deveria perder. E aquilo gerou uma dor emocional muito grande nela. Ela se sentiu muito mal com aquilo. E desde então, por mais que ela tente, ela não consegue obter resultado no mercado. Parece que ela se vê nessa situação de novo, inclusive até com sinais fisiológicos, né? Igual você falou, zumbido, às vezes sudorese, reflexos taquicardia fisiológicos de ansiedade, taquicardia, com a perna balançando, etc. E tal. Como que a pessoa consegue lidar com esse evento traumático, consegue se libertar disso? Pela visão da psicologia. Pela visão da psicologia do trading e esporte, né? Isso. Eu tive um caso, você falando, eu já pensei em um caso aqui. Eu tive um caso, mas o que a gente fala na psicologia? A gente precisa de comprovação de realidade de que aquilo ali funciona. Tá. Se esse cara, em algum momento, ele teve bons resultados e ele viu que aquilo ali era possível ser feito, ele precisa aprender a ressignificar aquele evento traumático, e aí o ressignificar o evento traumático, né, ele voltar dar passos para trás para que ele comece a, né, recomece, eu vou falar assim, que ele recomece de uma forma diferente, mas vendo com as comprovações de realidade de que é possível fazer novamente. Eu assisti um podcast que a mulher fala assim, ó, se você teve a potência de fazer, né, e você perde, você fez 1 milhão e perdeu 1 milhão, você tem que pensar na potência que você teve de fazer o 1 milhão.
É basicamente isso. Quando ele vem com um evento traumático, mas ele já viu que é possível, né, que é possível ser feito. Quando vê, não tem como desver. Ele já teve ali a comprovação de realidade de que dá certo. O que acontece muito com as pessoas é que elas não conseguem chegar nessa fase da comprovação da realidade de que funciona. A maioria só perde mesmo. Então, como ela só perde e ela vem para um evento traumático onde ela perde mais do que ela deveria, ela é onde entra todo, não vou mais mexer com isso daqui não é para mim. Mas quem já teve a potência de fazer a comprovação daquela realidade, esse cara consegue voltar. Tá. Devagarzinho, mas vai. Foi o que aconteceu comigo. Tá. Eu fiz, né? Fiz bastante como iniciante, foi quando eu vim, perdi, né? Perdi bastante também nesse meu processo de evolução. Mas eu sabia que era possível fazer, eu já tinha feito. E como que você se encontrou? E aí a gente vai devagarinho, né? Eu falo, veio um caso de um paciente meu, ele fazia grana, uma média ali de 10 mil por mês, mais ou menos, ele já vinha positivo, de repente ele perdeu 80 mil num dia, né? Então, mais do que ele já tinha acumulado no day trade, ele traumatizou. E aí foi quando ele me procurou, né? Marília, me ajuda, eu tô traumatizado, não consigo clicar, eu tô, né? Ou eu às vezes entro antecipado, ele tava com alguns comportamentos inadequados ali. Mas é passinhos de formiga mesmo, né, Gui? Eu falo que no início a gente ganha muito e depois quando a gente perde e a gente aprende a fechar essa torneira, né, do perder, quando a gente volta a fazer, né, assim, ou começa a fazer um novo dinheiro, é passinho de formiga. Você não vai fazer um único trade da sua vida que você vai recuperar tudo aquilo que você já perdeu. A pressa, ela atrasa. Exato. Então é ter essa comprovação de realidade e passinho de formiga mesmo. Hoje Marília, eu tenho essa, né, essa clareza de que é devagar mesmo, Marília. Aquilo que tu deixou na mesa já foi, agora vai só, né? Não existe recuperar, né? Agora vamos fazer um novo dinheiro. Daqui para frente, um novo dinheiro. Exato. É o famoso foco em operar bem, que o dinheiro vem. Que o resultado vem. Exato. Que o dinheiro vem. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Marília, por que uma pessoa que sabe, racionalmente falando, tudo o que ela precisa fazer, ela sabe o horário que ela tem que começar a operar, o horário que ela tem que parar de operar, ela definiu isso, está no papel, planilha, aceita tudo. Ela sabe o risco máximo diário dela, ela sabe quais ativos que ela vai operar, ela sabe a quantidade de trades que ela vai fazer, ela sabe fazer o mapeamento do gráfico para identificar a localização, gatilho, tudo mais. Tá lá, tudo bonitinho. Aí ela senta para executar. E de repente, ela faz diferente do que aquilo que ela sabe racionalmente. Por que isso acontece? Eu costumo dizer que, né? A psicologia, ela fala o seguinte, a gente tem dois campos aqui do nosso cérebro, vou falar de uma forma mais didática para não ficar entrando muito em assuntos, né, acadêmicos, mas a gente tem um consciente e um inconsciente. E digamos que o nosso consciente é a nossa atividade mental mais racional. É uma atividade onde a gente está mais concentrado, focado. Tá. E a parte de inconsciente, eu digo para você que já está ali um pouco mais automático, né? É o que a gente faz ali no automático mesmo, sem perceber e sem parar para se questionar do porquê que a gente está fazendo isso. E é natural, né? O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. O ser humano, ele poupa energia, exato. Então, é natural que a gente fique um pouco mais na caixinha do automático mesmo, né? Quanto menos energia a gente gastar, melhor, né? Para o cérebro, ele entende isso. Então, e eu digo que no mercado financeiro, a gente precisa tentar se manter mais nessa caixinha do consciente. Tá. Mais ativo, mais focado, mais concentrado. O que acontece é que a pessoa, ela revisita, ela está muito consciente, ela está muito concentrada no momento do pré-mercado, ela revisita as regras dela, ela olha tudo, ela vê tudo aquilo que ela precisa fazer, mas a hora que ela senta no computador para operar, ela vai mexer no celular, ela vai responder um WhatsApp, ela vai colocar uma música para relaxar, ela vai desfocar. A verdade é que ela vai entrar para a caixinha do automático. E a caixinha do automático é onde mora o grande perigo, a grande armadilha
nossa no mercado, é onde a gente sai do plano mesmo. Se a gente não se mantém na caixinha do consciente, da concentração focada, né, a atenção concentrada, a gente vai para uma caixinha do automático. A caixinha do automático é onde acontece tudo mesmo, é onde a gente sai do plano, né? Então, é um dos trabalhos que eu faço também, justamente a pessoa, existem técnicas para você se manter num momento presente, que a gente fala que é o aqui e agora. Não sei se você já ouviu falar em mindfulness. Sim, sim. Atenção plena, né? Atenção plena é você estar 100% focado e concentrado naquilo que você está fazendo. Mindfulness é uma técnica excelente para se manter nesse campo mais da concentração, né, do consciente. Como que você indica a pessoa a praticar o mindfulness? O mindfulness, ele pode ser assim, vamos lá, né? Para o mercado, eu vou dar um exemplo prático. O mindfulness, para quem não sabe, é atenção plena, uma atenção concentrada, é uma técnica, são técnicas de meditação. De meditação. Você não vai fazer isso no mercado ali na hora que você estiver operando. Mas é legal, a pessoa que ela é mais desfocada, essa pessoa que você descreveu agora, né, que ela já tem tudo, essa pessoa ela vai precisar treinar sim, né? Uma meditação ajuda muito. Mas eu gosto muito da técnica, a psicologia, ela usa muito, tem a bolinha, já viu aquelas bolinhas de borracha? Qualquer coisa que te faça te manter no aqui e agora é uma técnica que você pode usar. Uma bolinha, que você está aqui apertando ela, porque você está concentrado, né, em ficar com a bolinha aqui. Você está olhando a bolinha, de alguma forma você está se mantendo no momento presente. A psicologia, ela traz várias técnicas, uma liguinha que você coloca às vezes na mão. Muda a liguinha de um lado para o outro, você está no momento presente, porque você não tira o foco, por exemplo, do gráfico, mas você está se mantendo, né, concentrado naquilo que você está fazendo, porque você está aqui no momento presente. As pessoas sempre falam, para relaxar da minha ansiedade, eu vou mexer no meu celular. Eu falo, não. Porque o celular, ele vai te trazer estímulos. Vai ficar mais Às vezes você vai receber uma mensagem que você não queria. Às vezes você vai ficar ansioso porque você precisa responder a alguém, ou você vai ter uma emergência para cumprir. Então, o celular, ele é estímulo. Diferente de uma bolinha que está te mantendo concentrado naquilo que você está fazendo. Né? Então, assim, é atenção plena mesmo. É você ter técnicas, ter instrumentos que te façam ficar mais concentrado no campo do consciente. Para que você está ali, né, na hora do vamos ver, operando, de repente você recebe uma notificação, cunhado pedindo dinheiro emprestado. Exato. Lascou. Já assistiu o filme Poder Além da Vida? Não. Cara, é um filme muito top. Inclusive, ó, fica a indicação aí para quem está assistindo. Poder Além da Vida. Fala sobre estado de presença, estado de flow. É muito legal. Uma metáfora muito massa. Vale a pena, tá? Inclusive, já que eu te dei uma indicação, eu te indico a apertar no link na descrição e fazer o seu cadastro gratuito. É gratuito, é na faixa, é de grátis. No Game Class, toda terça e quinta-feira aula. Terça-feira uma aula mais introdutória sobre trading, quinta-feira uma aula mais avançada. Aperta no link, faz o seu cadastro. Você vai entrar num grupo, numa comunidade no WhatsApp, onde você vai receber as notificações de todas as aulas, tá bom? Aperta, manda ver e já aproveita e aperta no like aí que o dedo não cai não. Vamos lá. Você acredita em lei da atração, Marília? Sim. Mas em que aspecto? Do trading? Não, no aspecto do trading e no aspecto na ótica da psicologia. Sim. Existe ciência por trás da lei da atração? Da positividade? Você acredita que se a gente sentar na frente do gráfico com um pensamento positivo, isso ajuda? Aí vamos falar da psicologia positiva, Bora. né? Eu também trato isso no consultório, na mentoria com os meus alunos. Por que a pessoa ela só olha o loss? Né? Socialmente falando, nós somos criados, né, para olhar o lado ruim mesmo, melhorar o que está ruim. Né? Melhorar o que está ruim. Melhorar o que está ruim. Se você não está com nota boa, você vai reprovar. Nossa sociedade é punitiva. Tem. Nossa sociedade ela é punitiva. Né? Então, assim, a gente tende sim a ser mais, né, para uma ótica negativa. E recentemente, inclusive a psicologia, ela entrou com essa outra vertente aí, uma psicologia realmente positiva, que não se trata de você ignorar os aspectos ruins, o que realmente está de necessidade de melhoria, mas você também não deixar de potencializar, não negligenciar o que está sendo feito de bom.
Então, um dos grandes erros que eu vejo muito com os traders, né? Vamos falar de mercado. A pessoa ela fica focada no dia que não deu certo. E eu falo, foca no dia que você executou bem. Estuda o dia que você teve um dia excepcional de execução. Não estou falando de resultado financeiro, estou falando de execução, de comportamento. Comece a dar o seu foco para os dias que foram bons. Porque aqueles dias são os dias que você precisa replicar. O dia que foi ruim, você precisa sobreviver. Sim. Eu falo desse jeito. Se está sobrevivendo, é o que importa. Se você está seguindo as suas regras, é o que importa. Né? Mas foca nos dias que você executou bem. Como que você se comportou? Como que foi o seu sono? Como que foi, né? Como que foi o seu dia anterior? Como que está a sua vida? Fazendo uma engenharia reversa? Faz, exato. Né? Faz ali um checklist. Traz para a consciência, né? Traz para a caixinha do consciente, do foco, da concentração. Né? E aí sim, tente focar mais, e a psicologia positiva ela vem para essa, né, para trabalhar esse aspecto. Porque a pessoa, na maioria das vezes, ela só quer resolver o que está ruim. Vamos focar no que deu certo? Sim. Isso é um ponto. Muito bom, muito bom. E a psicologia ela vem trabalhando muito esses aspectos, né? Eu estava conversando com um aluno um tempo atrás, e ele chegou para mim e indagou o seguinte, falou assim, Guilherme, eu tô com medo de não conseguir dar conta, cara. Já está há muito tempo que eu estou tentando e essa vai ser a última tacada, a última oportunidade que eu dou para mim mesmo. Né? Entrou há um tempo atrás na comunidade. E aí ele falou para mim, cara, eu tenho muito medo de não dar certo. O que eu faço? Aí eu perguntei para ele, falei, cara, mas você já parou para pensar na possibilidade de dar certo? E se der certo? Não, cara, mas e se der errado? Não, mas e se der certo, velho? E se correr tudo bem? Como que vai ser? Mudar a ótica. Ele nem pensou, né? Não, então, né? ele não foi capaz de Teve pensar... aquele choque ali, falei assim, não, é verdade. Então, exercita aí, cara. Exato. Como que vai ser se der certo? Se imagina, Exato. Se projeta naquela condição. Não que isso seja, poxa, a partir daí tá tudo não resolvido. Não é uma psicologia tóxica, né? Uma psicologia positiva tóxica, mas é realmente você ser... Dá uma nova perspectiva. Você ter esperança de que aquilo ali funciona, de que aquilo ali pode dar certo. Se você não tem esperança daquilo, não tem porquê, então, né? Não tem um motivo. Se você só está esperando o pior daquilo e não consegue olhar o melhor, se você não tem essa outra ótica, não faz sentido, né? Não tem porquê estar ali. A verdade é essa. Eu costumo dizer que o primeiro passo é acreditar, depois é se preparar. Exato. E depois é executar. Executar. Pronto. Né? Isso aí. Dando tempo para ficar bom. Exato. Dando Top tempo. Demais. Existe padrão entre os traders de sucesso? Você já atendeu muitos traders, né? Você já tem esse dado? Quantas pessoas você já atendeu? Mais de 700, 800 individual? Pessoas já. Não, Caraca. contando com alunos, mentoria em grupo e atendimento individual. Tá, individual, quantos mais ou menos? Tem ideia? Vai uns 400. Você atende online também? Online, só online. Hoje eu já não tenho mais. Não tem mais consultório? Presencial, não. Legal. Só Caraca, online. Isso é legal que traz bastante, né, robustez ali. Padrão. Padrão. Eu vejo traders de sucesso, eles tomam muito risco, assim, são pessoas que tomam muito risco. Não digo em perfil de trader, conservador, moderado e agressivo, mas os caras, eles estão para um tudo ou nada. Esses que boletam pesado, eu vejo que eles tomam muito risco. Fala mais sobre isso. Como assim, tomar muito risco? Em que sentido isso é benéfico? Não disse que era bom, né? Tá. É o padrão. É um padrão entre todos os traders de sucesso. Os traders de sucesso que eu conheço. Tá. Eles tomam mais risco. Eu costumo dizer que o mercado, eu já falei isso uma vez, né? O mercado é... Quem é você no... Você falou isso também, eu acho. Quem é você numa tomada de decisão em alta pressão, né? Assim, de necessidade de decisão rápida. Né? Aí eu gosto de fazer a analogia com um tiroteio. Num tiroteio, o que você faz? Você é o que tá... Quem é você no rolê? Você é o que levanta, sai correndo, se expõe seu corpo ali, né? E, enfim, ou você é a pessoa que agacha, puxa os outros, põe para baixo, esconde, por aí vai.
quem que é você numa tomada de decisão de alta, né, de uma alta sob pressão? E eu vejo que o padrão, na maioria desses caras, né, que operam, todos homens, nunca tive nenhuma mulher que boletasse assim, pesado, feminino, engraçado. Que boletasse pesado. Tem eu, né, mas para mais pacientes não. Mas que tem sucesso, que tenha sucesso. E um padrão seria esse mesmo, pessoas que tomam mais risco, eles assumem mais os riscos, sabe? Assim, os caras peita mesmo o negócio. Eu brinco que tem culhão, né? Tá. Tem a coragem de tomar mais risco. Mas esse tomar mais risco, se obtém sucesso, não é um risco desenfreado. Você entra nessa seara, né? Pelo que você faz, você faz uma gestão de risco individualizada, né? E como que você trabalha isso? Mas aí, vamos lá, esse padrão também, né? Dos caras que boletam pesado, que fazem grana, que são meus pacientes, fazem terapia. Esses caras, eles não abrem mão de um aspecto, né, de um controle de um aspecto emocional. Esse é um padrão também, é um diferencial. Quem faz dinheiro sabe a importância né, desse lado mesmo psicológico, de trabalhar essas questões. Todos eles trabalham com travas de plataforma. Curiosamente falando, assim, eu sou super adepta, pode ser polêmica, né, polêmico ou não, mas eu sou super adepta. Mas todos esses que trabalham comigo, eles trabalham com travas e os caras é 100 mil por mês, 60 mil, é nesse nível. Legal, né? Legal. Então, são tomadores de risco. Não negligenciam no aspecto psicológico, emocional, não estou me sentindo bem, não opero, o cara não tá ali só para... né, só para clicar, para boletar. Respeitam seus limites, com as travas. Sim, como travas. O que mais? Tem mais alguma característica que você observa? Porque são muito diferentes, eles são muito diferentes. Tem um que segue rotina, tem um que não segue, que é melhor, tem um que é metódico, tem um outro que ele boleta melhor viajando, na rua, no celular. São estilos de operador mesmo. Eu conheço um que boleta numa mesa de um banco também, né? Que ele boletava antes, ele era paciente, mas ele foi para um banco. Então, assim, cada um num estilo muito diferente. Assim, não dá para, em estilo de personalidade, não dá para a gente colocar como um padrão. Mas esses itens aí, eu já acho que, nesses aspectos, eu acho que eles são muito semelhantes. Eles conseguiram se encontrar na sua individualidade. Legal. Você fala bastante sobre níveis de trader. Isso. Fala um pouco mais pra gente, o que seriam esses níveis de trader que você trabalha? Os níveis de trader que eu trabalho tá bem dentro do que Mark Douglas traz, né? Ele traz ali uma certa evolução e eu detalhei um pouco mais esses níveis e eu detalhei de acordo com Noel Burke, que é um professor de cinema nos Estados Unidos, que ele traz os estágios de aprendizagem. Ele divide em 4 estágios de aprendizagem. Ele fala que para a gente aprender alguma coisa, um novo comportamento, a gente passa por 4 estágios, que é do eu não sei que não sei. Tem vários... Eu sei que sei. Eu sei que não sei, eu sei que sei, né? Exato. E aí, a partir dessas nomenclaturas, né, desses estágios de aprendizagem, eu trouxe para os níveis de trader. Que aí eu tenho o iniciante, que eu não sei que não sei, né? É onde o trader ele faz tudo pensando pela boleta, na necessidade ali do aqui e agora. Ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele estuda, ele acha que aquele pouquinho que ele estudou já é o suficiente para ele poder ficar rico. Ele né? tem resultado, não sabe explicar o porquê. Exato. Aí o iniciante, ele tá, eu não sei que não sei. Então ele está nesse primeiro estágio, assim, né, da sorte, contando com a sorte. E aqui o iniciante, ele absorve muitos comportamentos ruins, inadequados. E esse iniciante, ele perde muito dinheiro, né? Ele vem num estágio de perder muita grana, porque ele ainda não sabe o que ele está fazendo. Depois ele pula para um estágio onde ele percebe que não é tão simples assim, né? Que não é tão fácil também, e aí ele vem para um estágio onde ele precisa encontrar algo que faça sentido para ele no mercado. E aqui ele já começa a selecionar mais as coisas que ele vai estudar, mas aqui é onde normalmente as pessoas
geram a obesidade mental, porque não encontrou um operacional vencedor, mas ainda tá pulando de galho em galho, ele ainda está tentando encontrar algo que faça sentido para ele. Só que ele não dá o prazo do estudo, aquele 1 ano que eu te falei, né? Que seria o ideal. Ele vai ali, faz um curso, esse aqui não faz sentido, ele já vai, procura outro. Vai pulando de galho em galho. Vai pulando, mas em pouco tempo. E aí esse estágio também é um estágio onde ele já está tomando mais consciência do que é o mercado e ele está perdendo menos dinheiro do que o iniciante. Tá. Depois que ele encontra um operacional vencedor e ele entende que ele precisa firmar naquele operacional por um pouco mais de tempo, aí ele vai para um próximo estágio, que é o estágio onde ele começa a realmente validar tudo aquilo que ele estudou. Ele vai trazer tudo, aí vem a parte estatística mesmo. É o diário de trade, é o backtest, é treinar, fazer um plano de trading constante e tentar não falhar naquele gerenciamento de risco que ele colocou para ele. Então, esse trader aqui, ele já está profissionalizando já, né, a atuação dele. E aqui, nesse estágio, ele já começa a empatar. Né? Ele já não perde muito dinheiro, ele não perde pouco e agora ele já está começando a empatar. Ele não tem ainda resultados positivos, ele está pagando taxa, digamos assim. Né? E aí, nesse estágio, demora em média aí 2 anos, tá, Gui? Tá. Para sair desse estágio. Aí eu tive um paciente que falou assim, eu não tenho tempo para isso. Eu falo, então você não está preparado para... A pressa. A pressa. Eu não tenho tempo para isso, para validar, para estudar. Então, assim, mas esse trader, ele já profissionalizou e ele já está começando realmente a ver que funciona, que dá certo. E o próximo Nós estamos falando de quanto tempo aí, então? No total e, agora? No geral, dá 4... Não, nesse dado momento, tá? Esse aqui dá 2 anos, mais 1 ano em cada um, dá 4 anos total aqui já. É um ano iniciante, de ponta a ponta. Tá? É uma faculdade, É uma faculdade. Que é menos que 5 anos de psicologia. Exato. Mas aí, assim, as pessoas também... Deixa eu só concluir, porque eu vou falar... E aí, depois desse estágio, ele já vem para um estágio onde ele já validou o operacional. Ele já tem uma técnica, que, né, como você falou, assim, ele já consegue enxergar, bate o olho e enxerga, ele já tem um gerenciamento de risco muito bem adequado. Ele já consegue fechar os meses positivos. E esse cara, ele já começa a ganhar, mas ele ganha pouco. Aí entra na estatística da FGV, né? A FGV, ela trouxe... Eu não lembro que ano, acho que foi em 2022 que ela trouxe uma estatística. Acho que até antes um pouco. Antes, não é? Uma estatística de que 90% dos traders da amostra... Inclusive tem notícias atuais usando os dados de lá de trás. Né? Enfim. Mas assim, só para contextualizar para quem não viu, que eu tinha lido essa reportagem, não, é um artigo de pesquisa, né? Eles pegam uma amostra, a FGV pega uma amostra de traders e mais de, assim, 90% ganha o relativo a um caixa de banco. E um caixa de banco hoje deve tirar o quê? Uns R$3.000, R$3.500. Então, essa é a média da maioria dos traders que são consistentes, fazem grana. Então, ele está justamente nesse próximo estágio, porque ele já parou de empatar, ele já começa a ganhar, mas ele ganha pouco. Tá. E é onde a maioria fica. A maioria dos traders ficam aqui. Depois desse estágio, aí ele atinge o estágio do flow mesmo, que é onde ele já está, né, ele já automatizou ali os comportamentos, ele já entende aquelas emoções, ele já compreende como que é a condução daqueles trades e ele já está tão habituado que aquilo ali se torna algo muito natural e muito fluido para ele. É um trader profissional. E esse cara, ele já ganha muita grana. Tá. Que ele seria um ponto fora da curva nessa estatística, por exemplo. Eu digo que, assim, quase ninguém chega nesse estágio quase ninguém não, né? A estatística do 1% que todo mundo fala, para mim é esse estágio. É quando esse cara ele já faz muito dinheiro. Né? Na pesquisa da FGV, da amostra, eu lembro que dois traders faziam acima de 50 mil por mês. E realmente, dos que eu atendo, né, eu falo das experiências que eu tenho de atendimento, é realmente isso mesmo. Sim. Não é todo mundo que faz mais de 50 mil por mês, não. Sim. Esses caras que fazem mais de 50 mil por mês, eles são minoria no mercado. A maioria para nesse estágio que eu te falei, né? Entre 3 mil, 4 mil, até um pouco mais, não vou falar que não, né? Eu Marília, me considero aqui nos 10, na faixa dos 10. Então, assim, mas eu ainda me considero nesse estágio aqui. Legal. E eu fiz essa divisão.
Bacana, bacana, muito legal. E aí é necessário subir degraus. Sim. Né? Ninguém vai sair do iniciante para ir perder muito para começar a ganhar muito. Isso Não existe trampolim, né? Salto quântico. Não. É passo a passo. Exato. É passo a passo. E essa falta de paciência que atrapalha muita gente, né? Hoje, mais cedo, eu fiz um story, né? Compartilhando que estaria vindo para cá, tudo, para gravar contigo. E eu até comentei com a turma, né? Eu converso com traders já há alguns bons anos, seja alunos ou seguidores. E existem alguns padrões que se repetem e erros que são repetidos. E um dos erros que a gente mais percebe que as pessoas cometem é o erro de querer buscar fazer um resultado expressivo de maneira muito rápida. Para às vezes querer, pô, eu quero sair do CLT que eu não aguento mais, pô, eu quero pagar uma dívida, pô, eu quero comprar alguma coisa. E essa pressa acaba atrapalhando. A pessoa acaba tomando muito risco sem estar devidamente preparada, tecnicamente e emocionalmente. Tecnicamente, sabendo o que fazer, e emocionalmente comprando verdadeiramente o risco. Né? Você percebe que boa parte desses problemas emocionais que são levados até você tiveram origem dessa pressa? A gente volta no imediatismo, né? Na dopamina direcionada mais uma vez, né? Assim, as pessoas hoje elas estão focadas no dinheiro e não no processo. Paulo Vieira, ele fala sobre isso, é amar o processo, é você curtir, né? Curtir, subir esses degraus. E aí, quando eu falo que trader é perfil, né, eu bato muito nessa fala que o trader é perfil, e não sou eu que estou falando, isso é ciência, né? Quando a gente fala do perfil, para ser trader, você precisa ter alguns critérios ali, né, de habilidades, de competências para poder ser um bom trader. Quando eu digo desse perfil, é justamente sobre isso. Um dos pontos é a pessoa gostar disso. Né? Porque o processo dói, crescer dói. Aí eu faço várias comparações, né? Vamos para biologia, vamos para ciência, a parte, né? A cobra, quando ela vai trocar de pele, será que aquilo ali não dói? A borboleta, quando ela está no casulo, para ela virar uma borboleta, aquela lagarta, será que aquele processo ali não dói? O músculo para hipertrofiar. Um urso, quando ele hiberna, que ele está preso numa caverna, hibernado, quieto por meses, será que aquilo ali não dói? A gente está trazendo natureza aqui, né? Todo o processo de evolução dói. E toda transformação vem de dor. Então, a pessoa precisa entender isso. Toda transformação vem de dor. Vem de dor. É profundo isso, é bem, muito legal. Né? Mas é justamente gostar desse processo, suportar esse processo, né? E quem não gosta e quem não suporta, o mercado não é para ele. Pode procurar outra profissão, né? Muito bom. Ou seja, você não acredita que mercado é para todo mundo? Não. Não mesmo. Assim como qualquer profissão, né? Assim, está exposto. Você pode escolher ser psicólogo, mas não necessariamente você vai ser um bom psicólogo. Né? Você pode escolher ser um engenheiro, não necessariamente você vai ser um excelente engenheiro, um engenheiro de sucesso. Eu falo que você pode ser mediano, você pode ser um trader, mas não necessariamente você vai ser um trader desse nível aqui, de ganhar muito dinheiro. Né? Porque realmente é perfil. Né? Existem critérios que a gente precisa se adequar para ser um bom trader, para ser um trader de grana, de muita grana, né? Excelente. E tem que gostar de sofrer, né? Tem que gostar de sofrer. Tem que gostar de sofrer, é boa. Marília, se você pudesse voltar lá atrás, 4 anos atrás, né, que você começou no trading, se você tivesse o poder de a Marília de hoje, que está sentada aqui na minha frente, com toda a experiência acumulada, com toda a vivência acumulada, sentar de frente com a Marília de 4 anos atrás e pudesse dar uma única direção para ela, de uma única coisa que ela teria que fazer para conseguir obter
resultados melhores do que a Marília de hoje tem? Que pudesse talvez economizar tempo, energia, dinheiro? O que seria essa única coisa? Aí a gente entra um pouco aí das crenças, né, do reconhecimento. Eu venho da crença, né, da necessidade de reconhecimento. Não são todas as pessoas que vêm dessa crença, mas eu tinha essa necessidade de ter que mostrar que eu era boa. Tá. Né? Então, talvez se eu olhasse para mim antes, né, eu pegaria esse processo e curtiria esse processo mais comigo mesma. Eu falo porque, assim, muita gente vai se identificar. Quando a gente entra pro trade, a gente quer levar todo mundo, né, que está em volta. A gente começa a falar para os amigos, a gente começa a falar para os parentes. Quando a gente tem algo que é bom pra gente, né? Mas a gente tem essa mania da exposição também, porque aí vem né, o reconhecimento. Pelo menos na minha crença, sempre por detrás tinha essa necessidade de falar, ó, tô num negócio que é bom e que eu consigo fazer. Então, eu curtiria mais isso sozinha, sabe? Assim, porque por mais que o trader, ele é uma profissão mais solo, né? A gente tem hoje, graças, né, assim, a XP, a nossa salas, Arena XP, que a gente não fica tão sozinho. Acesso a uma informação de altíssima qualidade. É um Game Class. A gente tem muita coisa hoje para o trader, mas eu falo que é um processo nosso. O mapa mental, né? Mapa mental, um podcast bacana aqui pra gente, né, a gente discutir sobre esse aspecto psicológico, mas eu falo que é um processo muito nosso e se eu pudesse voltar atrás, eu ia falar, Marília, curte isso aqui sozinha, né, vai fazendo o seu, não fique olhando as boletas alheias, não fique se comparando, não fique se colocando, né, numa condição que não é o seu espaço, não é o seu momento agora, né, entenda esse processo desse crescer. Que foi o que, na verdade, aconteceu, né, comigo. Eu estava muito eufórica no início, né, no meu primeiro ano, no meu segundo ano, porque eu estou falando de 4 anos. 4 anos e hoje eu já colho os frutos. Foi rápido, eu conheço pessoas que já estão tentando já há 10 anos, 6 anos, assim, e é o normal, é o que normalmente chega para mim. As pessoas já têm muito tempo de mercado. Eu tive sorte, eu acho que o fato da psicologia, né, de já ser psicóloga, de já conseguir ser capaz de refletir, colocar minha cabeça no lugar, trazer para o meu consciente, assim, essas percepções que eu já tinha de mim, eu consegui ir adequando mais fácil para o mercado. Mas eu poderia ter curtido esse processo menos sofrido mesmo, que tivesse sido realmente menos sofrido, porque eu expus muito. Eu não falo na rede social em si, mas, né, bem no meu início ali, com a minha família, com amigos, e esse excesso de comparação, isso é muito ruim, é muito danoso. Legal, muito bom, muito bom. Marília, eu curti demais o papo. Você curtiu? Muito gostoso, sim. Você curtiu? E você aí que está assistindo, você curtiu? Se você curtiu, aperta no curtir. E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, hein? Eu gosto muito do seu trabalho, viu? Obrigada. E eu costumo dizer que o meu papel aqui é ser essa conexão entre quem está sentado aqui na minha frente e quem está nos assistindo, nos ouvindo, para procurar extrair o melhor de cada pessoa que eu converso aqui. Eu estou sempre como um aprendiz sentado nessa cadeira, disposto a me desconstruir, né? Muito bom. E eu acredito que essa atitude de buscar por aprender constantemente nos faz evoluir. Né? Então eu aprendi muito aqui hoje, agradeço pelo papo, mas para a gente finalizar, eu gostaria, como de costume, pedir para você uma indicação de um livro e de um filme. Você gosta de filme? Você assiste? Não tenho tempo. Mas tem algum filme que você acha que é legal, que passa na sua mente? O livro, né? O livro, a gente falou um pouco sobre o ego. O ego é seu inimigo. Ryan seu Holiday. Maior inimigo. É um livro muito legal. Você comentou também... Pode ser 2? Claro, claro. O Poder da Autorresponsabilidade também, de Paulo Vieira. Ele é bem didático, né? Ele é um livrinho de bolso pequenininho que a pessoa pode ir escrevendo. Ele dita tarefinhas. Vermelhinho, assim, né? Muito top. Esse, para mim, assim, eu uso muito como indicação. Gosto muito dele. Agora, filme, vou ficar te devendo. Vou. Titanic, não?
Porque hoje, agora, assim, na minha cabeça, eu não sou muito, realmente acabo no... Eu adoro assistir séries, essas coisas, mas hoje em dia minha vida ela é tão corrida que, assim, eu não estou conseguindo parar para assistir alguma coisa, embora eu goste muito. Entendi. Bacana. Eu deixei a indicação do Poder Além da Vida. Inclusive, assiste, você vai curtir. Tá? Exato. Você vai curtir. Poder Além da Vida, você vai curtir. Excelente aí, ó. E esse livro que você indicou, do Ryan Holiday, O Ego é o Seu Pior Inimigo, e tem um outro dele que é O Obstáculo é o Caminho. Olha só. Baita livro também. Né? Então, fala de orgulho, de ego, enfim. Então é muito legal. Muito bom. São 2 livros muito bons. Excelente pedida. Fala pra gente como que quem está nos assistindo te acha nas redes sociais, Instagram, YouTube, como que faz para falar com a Marília? @psi.trader. psi.trader no Instagram e no YouTube. No YouTube também? No YouTube também. psi.trader. Tem bastante conteúdo para a turma. Tem, verificado, né? Então tá lá o selinho. Muito bom. Então, ó, procura a Marília. E esse foi mais um episódio do Mapa Mental, um caminho sem volta. Lembra de maratonar os outros episódios, os outros conteúdos aqui no canal do Gamecast. E até o nosso próximo vídeo, nosso próximo episódio.